Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal, eu sou o H. Vou falar com vocês sobre algo que normalmente eu não faço no meu canal. Afinal de contas, o vlog refere-se ao diário da pessoa e eu não costumava fazer isso com o meu vlog, falando apenas de assuntos diferentes do que acontece na minha vida. Acontece que aconteceu uma coisa diferente em 2013 e eu achei interessante dividir com vocês isso, até para alertar alguém que esteja passando por algum sintoma parecido e saiba exatamente o que fazer, pois houve uma peregrinação até eu encontrar o problema real do que ocorreu comigo. Final de setembro, início de outubro de 2013, eu acordei um dia e havia um tipo de trave no meu olho direito que eu não sabia como tinha acontecido. Havia perdido um pouco da visão, havia se enegrecido realmente esta visão do olho direito. E quando ocorreu isso, eu já estava com uma viagem marcada, não havia como adiar a viagem. E depois dessa viagem eu fui procurar o oftalmologista e aí ele, depois de alguns exames de rotina para verificar grau e essas coisas normais, ele fez um exame físico e disse que eu tinha um edema no olho direito. Aí ele falou que poderia ser um quadro de neurite óptica, que é uma inflamação do nervo óptico. Quando eu perguntei para ele como isso poderia ter ocorrido, ele disse para mim que não havia grandes explicações, mas que na maioria das vezes os quadros de neurite ocorriam por um grande estresse traumático. Então, aceitei aquela explicação e fui iniciar o tratamento. Perguntei para ele se havia alguma forma de recuperar essa visão. Ele disse que se fizesse o tratamento eu recuperaria quase que completamente. Fiquei tranquilo, comecei a utilizar os medicamentos. Fiz um exame chamado angiografia, que determinou que era realmente a neurite óptica, e comecei a fazer o tratamento. Depois de algum tempo, o olho chegou a fechar, fiquei realmente sem utilizar essa visão por cerca de 5 dias, e depois ele voltou a enxergar com dificuldade, e daí continuei o tratamento. Aí esse doutor que tinha iniciado o tratamento me encaminhou para um retinólogo. Segundo ele, o retinólogo cuidaria melhor da minha situação, já que não era exatamente a área dele, já que em volta da retina estava tudo certo e não haveria o que fazer, apenas na retina que havia este problema. Indo para o retinólogo, ele começou a fazer os exames de curta distância ou de grande distância para ver se eu conseguia enxergar. Me receitou alguns remédios, um deles chamado corticoide. Comecei a tomar esse corticoide. Na verdade eu já tinha começado com o médico anterior, e aí ele foi monitorando esta visão, ver se melhorava ou se não melhorava. Acontece que não estava melhorando, porque eu não conseguia enxergar nem aquele C enorme que aparece nos exames de vista. Então ele botou a mão na minha frente e perguntou se eu enxergava alguma coisa. Aí eu disse que não enxergava o meio da mão dele, que era exatamente o que tinha ocorrido com essa neurite óptica. Então enxergava apenas os dedos, e daí ele disse que era melhor eu parar com o corticoide, porque o corticoide não estava mais fazendo efeito. Isso foi no mês de novembro já. Eu já tinha retornado ao trabalho e havia perguntado para ele se ele não queria me afastar do trabalho, já que eu estava com essa dificuldade em relação à visão, e ele disse que pelo olho esquerdo estava funcionando, ele não teria como me afastar do trabalho. Ele achava que eu poderia desempenhar minha função completamente, apenas com o olho, porque o outro olho ele não estava completamente sem a visão, mas o olho esquerdo estava bom. Então, continuei realizando meu trabalho sem nenhum problema. Acontece que pelo final de novembro começou a ocorrer uma coisa estranha no meu olho esquerdo.
ele começou a ficar turvo, né? Começou a ficar brilhante, como se eu tivesse feito algum tipo de... usado algum colírio, sabe, para expandir a visão. Então eu começava a não enxergar direito as coisas. E durante 2 ou 3 dias eu continuei indo trabalhar, mesmo com a dificuldade imensa de enxergar a tela do computador. Aparecia assim algo como se fosse um plástico, sabe? Que estivesse tomando conta assim do campo visual, e daí onde estava esse suposto plástico eu não conseguia enxergar. Mas não dei muita bola, mesmo porque antes do meu primeiro problema com a neurite óptica, a visão embaçada era uma coisa comum que ocorria comigo, sabe? Eu acordava com a visão embaçada, mas nunca dei bola, porque nunca imaginei que fosse uma coisa tão séria. Se eu tivesse algum conhecimento naquela época, talvez até tivesse evitado essa primeira neurite óptica. Então, já com essa visão embaçada e com esse plástico tomando conta do meu olho esquerdo, continuei no trabalho, mas um dia, era pela manhã, eu sempre acordo antes para ir para a academia, antes de ir para o trabalho. Pela manhã eu estava voltando da academia e ouvi um barulho de carro e não consegui enxergar. Como eu não consegui enxergar esse carro, eu achei por bem ir ao médico, porque eu não poderia arriscar a minha vida andando pelas ruas, né, sem enxergar os carros. Então, retornei ao doutor, já que ele havia dito que se tivesse alguma complicação a mais, eu deveria retornar imediatamente, pois ele gostaria muito de acompanhar o meu caso. Vou continuar no próximo vídeo falando a respeito disso. Aguarde o vídeo 2 sobre neurite óptica.